Como é que se explica isso? Sério, em que cabeça passa que é normal fazer um negócio desses? Como funciona a cabeça de alguém que tem uma atitude dessas? Eu sou o Naka, este é o Japatonic, e hoje vamos falar sobre maus turistas. Muita gente me diz que os japoneses são muito gentis, né? E quando vêm turistas chegando aqui, os japoneses, todo mundo trata todo mundo bem. Seja turista, seja local, no geral, o japonês é muito educado. Mas as pessoas que menos tratam bem os turistas são justamente as que trabalham com turismo. Ironicamente, porque são as que estão mais cansadas dos turistas. São aquelas pessoas que todo dia lidam com isso. Passam por aqui, sei lá, 1 milhão de pessoas, e sempre tem uma ou duas que vão lá e fazem alguma coisa errada, algum comportamento que faz a pessoa pensar: pronto, esse estragou meu dia. Aí essas pessoas acabam ficando sem paciência com o turista mesmo. Por exemplo, ali nas barraquinhas, tem uns vendedores de daifuku, que é tipo um mochi com morango dentro. Ali naquele beco, por exemplo, é um lugar onde não se deve comer andando, porque é bem estreito. Você pode esbarrar em alguém, pode deixar cair a comida, e aí sua comida cai no chão, suja alguém. E quem tem que limpar é a pessoa da barraca que está ali por perto. Por isso tem uma senhora que vende esses doces e vive falando isso, às vezes até de forma meio agressiva. Não, não come aqui, não anda, para, come parado. Ou seja, ela se expressa como consegue. Mas mesmo assim, eu vejo ela e às vezes até parece chinesa. Desculpa aí, pessoal da China, mas parece chinesa falando. Só que é uma senhora japonesa. É o jeito dela, o tom mais alto com que ela fala. Mas olha, esses casos até dá para entender, porque realmente tem plaquinhas dizendo não coma andando ou algo assim. Só que nem todo mundo consegue ler essas placas. Mas outro dia, por exemplo, teve um caso. Eu tinha ido na loja Super Potato, que é a maior loja de jogos retrô do Japão, por ser a mais famosa da internet. E aí eu passei por lá e vi um cara latino com a polícia. Aí pensei, o que será que rolou aqui? Pensei que talvez ele tivesse tentado roubar ou algo assim. Fiquei curioso. Depois, o Chapaton me mandou uma foto, me cumprimentando. E eu perguntei, e aí, o que rolou? O Super Batata tem umas peculiaridades. São 3 andares bem pequenos, conectados por escadas super estreitas. Umas escadinhas com essa largura, mais ou menos. E o fato é que ele estava passeando com a família. Entre eles, tinha alguns latinos, incluindo um garoto de uns 10 anos. E o menino se sentou no meio da escada. O cara da loja veio e gritou com ele. Parece que até xingou, sendo que o garoto só estava sentado ali, cansado, e nem entendia o que o cara estava falando. Ficou assustado com o cara gritando com ele. Mas o que será que o cara gritava? A gente não sabe, porque era óbvio que não podia sentar ali. Afinal, as pessoas precisam passar. Mas, poxa, o garoto estava assustado, não entendia nada do que estavam falando com ele. Obviamente, numa situação assim, a pessoa vai dizer que japonês não é tão gentil quanto falam. Claro, acontece que o Super Potato é uma loja super famosa no mundo inteiro. Só tem turista lá. Vai tanto turista, mas tanto, que os preços ficaram absurdamente altos. Por isso, os japoneses mesmo já nem vão mais. Afinal, por que o pessoal local iria pagar mais caro ali, se em qualquer outra loja você encontra mais barato? Então, o lugar é só para turistas. E, como é point de turista, você só vê estrangeiro. O pessoal do Super Potato já tá de saco cheio. Só queria trabalhar com o que gosta, videogame, e pronto. Mas olha, se for para tratar mal os outros, se você já não aguenta mais ninguém ali dentro, talvez esteja na hora de procurar outro trabalho. Mas enfim, quem somos nós para dizer isso? Vai ver, essas pessoas têm seus motivos para continuar ali.
Só que chegou num ponto em que o cara se irritou, gritou com o menino e ainda chamou a polícia. E como aqui a polícia responde a qualquer chamada, ela veio mesmo. E aí, o que aconteceu? Nada, absolutamente nada aconteceu. Depois, o policial agradeceu ao menino, que entendia japonês, por colaborar e responder as perguntas. Mas o fato é que nenhum crime foi cometido. O cara só estava desabafando. Ele só está cansado de lidar com turista. Mas tudo bem, acontece. Como dizem, são coisas que acontecem, né? Mas existem casos em que a coisa já é um pouco mais grave. Vocês diriam, quem são as pessoas que mais causam problemas no Japão, ou até em outros países? Talvez os latinos não saibam dizer, mas os espanhóis provavelmente sabem. E vocês já devem ter uma ideia, porque é um pessoal da mesma nacionalidade com quem vocês vivem tendo problemas em viagens, os ingleses. Olha, eu sei que é errado generalizar, mas vamos lá. Tenho amigos de Barcelona há anos que me contam. Os ingleses vêm em grupo para se embriagar, porque acham tudo barato e saem de bar em bar causando confusão. E no Japão, basicamente, é a mesma coisa. Outro dia fui beber com o Fábio Torres num bar do Golden Guy, que são aqueles bares minúsculos, hoje super turísticos. Perguntei pra bartender, e aí, como tá? Tá vindo muito estrangeiro? Ela disse, agora é temporada média pra baixa, então tem mais japonês do que turista. Mas depende da época. Às vezes, é só turista. E eu perguntei, que tipo de gente te dá mais trabalho? Ela respondeu, olha, não gosto de generalizar. A maioria das pessoas é tranquila, mas se eu tiver que citar um país, ela disse ingleses. E me contou um caso específico. Um bar super pequeno. Dá pra ver que tudo ali é bem limitado. Aí chega um grupo de ingleses, e um deles diz, eu quero suco de cranberry. E ela responde, ah, desculpa, a gente não tem suco de cranberry. E ele insiste, mas eu pedi suco de cranberry. E ela, desculpa, mas a gente não tem suco de cranberry. E o cara, mas eu disse que quero suco de cranberry. Ela, desculpa, mas não tem suco de cranberry. E tipo, eu ouvindo isso pensei, sério mesmo? Que situação! Não sei o que aconteceu depois, se ela expulsou ele, se ele se acalmou e tomou outra coisa, sei lá. Mas ela contou que em Golden Guy tem pelo menos 2 bares que fazem o seguinte. Quando chega um grupo de estrangeiros, tipo 3 pessoas ou mais, eles perguntam de onde são. E se disserem que são britânicos, eles dizem que não podem entrar. Da mesma forma, há lugares que simplesmente generalizam e dizem que não aceitam estrangeiros. O que, repito, acontece em pouquíssimos casos. No Golden Guy, há muitos bares no térreo e centenas nos andares de cima. E muitos desses já não querem mais receber estrangeiros. Além disso, rolam muitos casos de gente indo para esses bares pequenos para socializar. E parece que tem estrangeiro que assedia muito. As japonesas que também estão lá só para beber. Depois, essa mesma bartender me contou algo. Bom, eu sei que isso não representa um país inteiro, mas aconteceu. Um mexicano simplesmente falou, desculpa, tô passando. E saiu sem pagar. Ele foi bem tranquilo, tipo, com licença, desculpa aí. Estava no fundo do bar, pediu licença, desceu e sumiu. Nem precisou de estratégia, só saiu sem pagar e pronto. Isso é algo que acontece bastante com os chineses que vêm aqui. Tipo quando compram dango, que são espetinhos com bolinhas de doce de arroz. A pessoa come um, aí vira e fala, não gostei, quero meu dinheiro de volta. O quê? Em que mundo você pode comer parte do produto e ainda pedir reembolso? E o pior de tudo, às vezes isso funciona. Essa é a parte mais triste. Outro dia, por exemplo, no Nissan Crossing, onde vendem um café que imprime sua foto na espuma. Eu não vi isso acontecer, mas estava com um cliente lá.
Estava sentado com uma senhora enquanto o marido dela estava na fila esperando o café. Estava demorando muito. Aí fui lá ver. E aí, o que tá pegando? Tá demorando muito? E ele me disse. Veio uma chinesa, ela mandou imprimir o rosto dela no café, não gostou e fez refazer 2 vezes. Como assim? Sim, ela dizia que não ficou bom, que estava feio, que não estava bem impresso. Era de cortar o coração. A japonesa teve que jogar tudo fora e começar do zero. E isso 2 vezes. Tipo, eu... O quê? Como é que pode existir gente tão sem noção? Sério. Às vezes eu fico me perguntando. Outro caso foi com uma geisha. Um cara, não lembro a nacionalidade, estava em Gion, o bairro das geishas. E ele começou a seguir uma delas só para tirar foto. O problema é que ela estava indo trabalhar, indo para algum restaurante. E ele ficava perseguindo. A mulher entrou num táxi e o cara entrou atrás só para continuar tirando foto dela. Sério, eu não consigo entender o que passa na cabeça dessas pessoas. Alguém me explica em que país isso é normal? É absurdo, mas tem mais. Olha esse caso aqui. Não chega a ser um crime grave, mas é algo que acontece e incomoda. Em alguns países, talvez não seja algo tão estranho assim, mas ainda assim. Alguns lugares aqui no Japão não gostam de receber grupos de turistas, porque às vezes chegam 3 ou 4 pessoas. E só um consome alguma coisa, os outros só sentam. E, claro, isso não é nada bom para o dono do lugar. Por isso, alguns lugares colocam avisos. Cada pessoa precisa consumir pelo menos uma bebida ou algo do tipo. E às vezes, acontece de o grupo entrar e quando descobrem que não tem Coca Zero, porque os outros não bebem álcool, já querem sair. Oi, tudo bem? Sim. Antes de virmos para cá, a gente visitou o veleiro Cuauhtémoc, que é do México. Obrigado. Viemos em missão pela Marinha do México. Estamos em Yokosuka. Uma pergunta... Vocês encontraram algum lugar onde não aceitaram turistas ou estrangeiros? Na verdade, fomos bem recebidos em todos os lugares até agora. É que, por exemplo, em Yokosuka, por causa da base militar, tem lugares que não gostam muito dos americanos. E, bom, hoje em dia isso não é mais tão comum, mas nunca se sabe, né? Sempre tem quem diga que os japoneses são super racistas. Que colocam placas dizendo estrangeiros não são bem-vindos em bares, restaurantes, por aí. Mas isso geralmente acontece onde tem base militar por perto, principalmente americana, que às vezes dá dor de cabeça. E, em alguns casos, até russos também. Isso acontece mais no norte do Japão, onde militares russos acabam causando problemas. E, claro, tem gente que até pede desculpa. Mas é como nos onsen, sabe? Discriminam quem tem tatuagem porque não podem escrever proibido para membros da máfia. Do mesmo jeito, tem lugares que não aceitam estrangeiros porque não podem barrar militares americanos ou russos diretamente. Depois teve um caso durante um tour, que não foi nada grave, mas vale comentar. Eu estava guiando um grupo, contratado por uma agência. Eram senhoras mexicanas, acompanhadas das filhas, também mexicanas. Coincidentemente, a gente estava na mesma área que elas. E passou um grupo de meninos do primário com uniforme escolar. Tinham uns 6 ou 7 anos. A senhora falou, ai, que lindos, pede para tirar uma foto. E eu, não, como assim? O quê? Um menino de 6 anos não vai entender se eu pedir para tirar uma foto dele. Não dá para ir até uma criança e ficar em cima, entre aspas, assediando, só porque você achou fofa. O Japão é um dos países mais seguros do mundo, onde as crianças podem ir e voltar da escola sozinhas com seus uniformes. Não seja você o motivo de isso acabar. Por causa de turistas sem noção, têm surgido novas regras, como no bairro de Gion, onde certas ruas agora estão restritas aos turistas. Essas ruas foram fechadas porque as geishas precisam circular por lá sem serem assediadas. E o que fizeram? Proibiram a circulação. Naquele lado da rua.
E quem desrespeita pode levar multa de 10.000 ienes. E sabe o que é mais frustrante? As pessoas que veem este vídeo não são quem mais precisa assistir. Porque quem realmente devia assistir para entender o que incomoda no Japão, normalmente não está nem aí. Quem está vendo este vídeo é quem já tem interesse na cultura, quem quer aprender ou está planejando viajar. Gente que realmente se importa com o Japão, quer saber mais sobre os costumes e evitar desrespeitar a cultura local. Mas infelizmente sempre tem os outros, os que não estão nem aí. Sempre aparece quem vai lá incomodar a geisha, fazer escândalo em bar, pagar de conquistador. E a melhor prova disso é que, fazendo passeios guiados, nunca tive problemas com os meus grupos. Só tive dor de cabeça quando guiei clientes de certas agências com quem trabalhei antes. Mas agora prefiro lidar direto com os meus. Porque essas agências geralmente lidam com clientes muito ricos. E claro, muitos nem querem se informar direito antes de viajar. E talvez esses não fossem os passeios mais agradáveis. Sempre os mais legais eram com os meus próprios clientes, porque a maioria são seguidores. Tem gente que realmente quer aprender sobre o Japão, que se informa. Mas eu também tenho amigos que trabalham com passeios guiados. Um deles me contou que levou uma família. Um casal de cubanos que mora nos Estados Unidos. Algo assim. Eles eram cubanos, mas se sentiam mais americanos. Foram ao memorial da bomba atômica e disseram: se fosse eu, teria jogado 20 bombas. E meu amigo ficou chocado. E eu também. Quando ele me contou, eu falei: como assim? Ele te falou isso na cara assim, em voz alta? E ele respondeu: o cara é maluco. E mais, sabe o que ele falou depois? Que isso aqui devia ser nosso, porque olha como o país funciona. Tipo, insinuando que o Japão funciona bem só por causa dos Estados Unidos? É como eu digo, tem gente de todo tipo. Mas por que vir ao Japão para agir desse jeito? E aí tem o outro lado. Não são turistas, mas sim aqueles internautas super puristas da cultura japonesa. Gente que não entende limites e acha que qualquer coisa ofende os japoneses. Absolutamente tudo. Já fui criticado, por exemplo, por colocar uma bandeira da Argentina no Hachiko quando ganhamos a Copa do Mundo. Ou seja, gente que claramente não entende nada. Porque justamente a graça de colocar a bandeira no Hachiko é porque ele é um símbolo de Tóquio. E sempre que acontece algo de destaque mundial, colocam alguma decoração ali, que, claro, pode ser removida. Como já fizeram com a bandeira da Ucrânia durante a guerra, ou mensagens como Gambari Nippon, quando foi o terremoto de 2011. Mas, repito, são coisas simbólicas e que depois são retiradas. Mas só de colocarem a bandeira da Argentina, já diziam que era vandalismo. Gente que não entende nada. E por isso eu entendo que muita gente acaba se apaixonando pela cultura japonesa e tenta defender isso com comentários, dizendo o que pode ou não se fazer no Japão. Mas eu sempre digo que a gente precisa levar as coisas com leveza. Às vezes é necessário unir forças para tentar deixar o mundo um pouquinho melhor, principalmente por causa dos extremistas. Johnny, Somali, Logan Paul naquela época. Mas veja, se uma pessoa vai tomar um café e outras 4 sentam junto, não é um crime. Só é algo que não se faz. Pronto. Ou, por exemplo, bloquear a escada rolante pelo lado direito, que é o lado onde as pessoas passam mais rápido. Beleza. Outra coisa que comentaram muito ultimamente foi a superlotação turística no Japão. O turismo está saturado. Falaram até em aumento de impostos, por exemplo. Mas, sinceramente, pelo pouco que eu pesquisei, até agora são coisas bem pequenas, quase irrelevantes. Bom, vocês já sabem. Se alguém estiver procurando passeios em Tóquio, eu sou guia particular. Não faço grupo fechado. Podem me escrever pelo Facebook, em Nakateia, ou pelo e-mail nakayapatonic.com. Não mandem mensagem no Instagram nem em outras redes. E lembrem-se, se vierem ao Japão,
Vocês têm desconto com a Yacht Seguros, de Seguro Viagem e com a Rolafly, que é chip virtual. E sim, o link tá na descrição. Com o meu código IAPATONIC, vocês têm desconto nas duas empresas. E eu vou repetir, não comprem o Japan Rail Pass. Não vale mais a pena. Não fecha a conta. Assiste o vídeo anterior, o guia definitivo de viagem ao Japão. É isso. Até a próxima. Um abraço para você, sua família, seu pet e até pro vizinho. Tchau.